Olá pessoal, vamos aqui tratar sobre a Previdência do Servidor Público, artigo 40 da Constituição Federal. Então peguem lá a apostila de vocês, no artigo 40 da Constituição Federal, para que possamos tratar sobre a Previdência. O artigo 40 diz para nós que aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, incluindo aí suas autarquias e fundações, atenção, incluindo aí as suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, ou seja, para onde ele estiver servindo, exercendo as suas atividades, vai ter que contribuir. Os servidores ativos terão que contribuir, os servidores inativos e os pensionistas. Então, caráter contributivo implica aí o ente público, os servidores ativos e inativos e os pensionistas. Os critérios devem ser observados, os observados critérios preservando o equilíbrio financeiro e atuarial de acordo com esse artigo. Então, o que é importante saber desse artigo 40 aqui para uma prova? Que são servidores da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias e fundações. O caráter é contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas. E deverá ser observado o equilíbrio financeiro e atuarial. Tá? Seguindo. Servidores públicos efetivos, temos regime próprio de previdência social. Servidores públicos efetivos, aplica-se o regime próprio da previdência social. Já empregados públicos, servidores comissionados, contratados temporariamente, os cargos efetivos, os trabalhadores da iniciativa privada, nós temos o regime geral da Previdência Social. Então, o regime próprio de Previdência Social só se aplica aos servidores públicos efetivos. Por favor, memorizar isso aí. Quais são as modalidades de aposentadoria? Está previsto no parágrafo 1º do artigo 40. Hoje nós temos a aposentadoria por invalidez permanente, temos a aposentadoria compulsória e temos a aposentadoria voluntária. São esses três tipos de modalidades de aposentadoria. No caso da aposentadoria por invalidez permanente, os proventos eles serão proporcionais ao tempo de contribuição, salvo, exceto, se decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável. A outra modalidade de aposentadoria é a compulsória, e ela é aos 70 anos, ou seja, ela é obrigatória aos 70 anos. O valor da aposentadoria será proporcional ao tempo de contribuição. A outra modalidade de aposentadoria é a voluntária, e alguns requisitos mínimos são exigidos para que se possa aposentar. Primeiro é 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, devendo ainda observar as seguintes condições. Se for homem, tem que ter 60 anos mais 35 anos de contribuição. Se for mulher, 55 anos de idade mais 30 anos de contribuição. Se quiser aposentar com proventos proporcionais, temos aí 65 anos homem e 60 anos a mulher. Guardem esses valores. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. E para este cálculo, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor
aos regimes de previdência de que trata esse artigo. Ou seja, a partir de 2003, os proventos não corresponderão ao valor da última remuneração do servidor. Será considerada uma média simples das suas maiores remunerações. Então, modificou aí a partir da emenda 41 de 2003. Será que nós temos alguns critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria? Sim, existe sim alguns critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Por isso a leitura do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, deve ser lido com muita atenção, pois ele inicia dessa forma: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, observem, ressalvados, exceto nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividades de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, nesses três casos aqui, poderemos sim ter critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Então, cuidado. Se o artigo vier incompleto, excluindo daí esta ressalva, estará incorreta a afirmativa, pois temos as três ressalvas que vimos agora nesse instante. Já o parágrafo 5º diz: os requisitos de idade de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Observem que neste parágrafo 5º não foram mencionados, os cursos superiores. Então, se um professor estiver exercendo curso superior, ele não faz jus, ele não tem direito a essa redução de 5 anos. Então, nós temos 5 anos aí. Então, professor de ensino superior não tem esse direito. Professor que dê aula para educação infantil, ensino médio ou ensino fundamental, poderá reduzir 5 anos. Ou seja, vai aposentar com 55 anos de idade e 30 de contribuição, se for homem. Se for mulher, não, 55 anos de idade e 30 de contribuições, se for homem, isso mesmo. 55 anos de idade e 30 de contribuições, se for homem. E professora, 50 anos de idade e 25 de contribuição. Os proventos serão calculados a partir das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor. Guardaram isso aí? E aí nós temos os casos, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Ou seja, regra geral, não se pode ter mais do que um regime de previdência, exceto aqueles cargos permitidos acumular, que seriam 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Guardem essa passagem. O parágrafo 7º do artigo 40 já nos diz que lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, que hoje chega em torno de R$ 4.100 e poucos reais. Então vai ter o limite. Ele vai receber integral até esse limite do regime geral. Passado esse valor, será acrescido
70% da parcela excedente. Exemplo, vamos imaginar que o limite geral da Previdência hoje fosse R$ 4.000. E o servidor, quando ele foi para aposentar, ele estava recebendo R$ 10.000. Aposentar não, quando ele morreu. Então ele morreu, estava com R$ 10.000 e o limite geral R$ 4.000. Ou seja, está ultrapassando aí R$ 6.000 que está ultrapassando o limite. Então, desses R$ 6.000, eu calculo 70% desse valor. 70 vezes 6.000 dá R$ 4.200. Então, nesse caso, o valor seria, né, de 4 mais 4, R$ 8.200. Então, não seria aplicado o valor de R$ 10.000 que ele recebia. Entenderam aí? E a outra possibilidade é o valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso em atividade na data do óbito. Então, tanto os proventos quanto a remuneração, o que ultrapassar do regime geral da previdência social será pago apenas 70% do valor que ultrapassar. Guardem esse percentual. Parágrafo 8º do artigo 40. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. Já diz que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria. E o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Aqui eles costumam cobrar isso aí de vocês. Então guardem. Tempo de contribuição é contado para aposentadoria. Tempo de serviço é contado para disponibilidade. Vocês podem fazer um macetezinho para tentar lembrar. Contribuição está ligado a aposentadoria. Contribuição, pensão, aposentadoria. Tempo de serviço, disponibilidade. Disponibilidade. Pode associar o S, disponibilidade, com o S de serviço, que está mais próximo do S da aposentadoria. É um macete bobo, mas o que ajuda, às vezes, a memorizar na hora de uma questão de prova. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Um exemplo disso é contar em dobro o período de férias prêmios para aposentadoria. Não pode ser fictício. Tudo tem que ser o prazo correto. Eu não posso contar um prazo daquilo que não ocorreu realmente. Parágrafo 11 nos diz que aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, que é o limite do valor do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação, de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade, com remuneração de cargo acumulável, na forma desta Constituição, cargo em comissão, declarado em livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Aos servidores ocupantes, exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Emprego público, regime geral de previdência social. Só vamos ter o regime próprio de previdência social para o servidor público efetivo, como nós já dissemos lá atrás.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. O regime de previdência complementar será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, no que couber por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Regime de previdência complementar. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, somente mediante sua prévia e expressa opção poderá aplicar o regime de previdência complementar aos servidores públicos. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Esse percentual hoje é de 11%. Servidor que completou as exigências para aposentadoria voluntária, de idade e tempo de contribuição, e que opte por permanecer em atividade, este fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Se você já tem idade para aposentar e não quer aposentar, você receberá o abono de permanência, que equivale ao valor da sua contribuição previdenciária. O parágrafo 20 do artigo 40 nos informa que fica vedada a existência de mais de um regime próprio da Previdência Social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. Ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, está relacionado lá ao militar. Então fica vedada a existência de mais um regime próprio da Previdência Social. Portador de doença incapacitante. A contribuição prevista lá no parágrafo 18, que nós lemos, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 dessa Constituição, quando o beneficiário, na forma de lei, for portador de doença incapacitante. Então, aqueles limites lá somente se superarem o dobro do limite máximo quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Falamos aí, então, terminamos de falar, o artigo 40, que traz para nós alguns requisitos para a aposentadoria dos servidores públicos em geral. Espero que tenham gostado. Não percam a próxima aula. Um abraço.